Fala pessoal do YouTube, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e no dia de hoje nós vamos reagir a mais um vídeo sobre como estudar. Logo, sejam bem-vindos a mais um episódio do Mestre Reage. É o nosso terceiro episódio e hoje vamos reagir, como alguns de vocês pediram, a Suzane Ribeiro. Então vamos abrir aqui, ó, então no YouTube. Eu já assisti eventualmente alguns vídeos dela há muito tempo, não sei como é que tá a produção dela hoje. Vamos ver aqui, pegar algum vídeo dela em alta pra gente... algum tema interessante para a gente reagir. Se você ainda não é inscrito no meu canal, fica o convite aí para você se inscrever agora. E também, se você ainda não conhece o meu acompanhamento, clica no link aí abaixo e conheça a página oficial do Protocolo de Estudo de Mestre. Beleza? Vamos pro vídeo agora. Vamos botar aqui algum vídeo em alta para a gente ver. Vamos lá. Leitura dinâmica em 10 minutos. Como o último... Olha... Esse aqui tá dizendo que eu assisti inteiro, mas eu não assisti, tá? Eu só cliquei nele pra ver. Assim, eu só cliquei mesmo pra ver como é que era o vídeo, sei lá. Mas eu não assisti ele inteiro, não. Esse aqui... vamos nesse que tá em alta? Né? Eu acho que esse daqui chamou meu interesse antes e chamou de novo agora. Deixa eu abrir aqui pra gente. Atendendo a pedido. Ó, legenda em inglês, hein? Pois sim, Suzane. Acessibilidade. International. Ok, vamos pro vídeo. Aqui vai o vídeo do estudante que sabe estudar. Estudantes que sabem estudar. Então hoje a gente vai ver como estudante que sabe estudar estuda. E aí vamos pegar o exemplo da Maria. A Maria vai para Vamos lá, Maria. Ela assiste aula de manhã. E ela sabe que tudo aquilo que ela está assistindo, na verdade, ela não está realmente aprendendo. Ela está só entendendo, que é o primeiro passo para aprender. E... Não, calma aí. Depende da definição. A definição que eu gosto de trazer... Deixa eu pegar bem aqui no Google. Ué, calma aí. O que eu fiz? Pronto, tá bom, ok. Vamos pegar aqui no Google. É baseada na pirâmide taxonomia de Bloom. É baseado na taxonomia de Bloom. Vamos lá, deixa eu só pegar a imagem aqui para ajudar vocês a entenderem. Isso aqui, essa taxonomia de Bloom, descreve diferentes níveis de aprendizado. Ok? E entender, está aqui ó, nesse nível, compreender é a mesma coisa aqui. Entender é um aprendizado de baixa ordem. A Suzane falou lá que a pessoa está entendendo, ela ainda não está aprendendo. Entender é o primeiro passo para aprender. Não, calma aí. Entender já é aprender. Sabe o que é entender? Deixa eu colocar aqui o quadro branco para a gente. Como é que eu faço? Eu clico aqui. Whiteboard. This screen used to whiteboard. O que eu faço então? Eu coloco o whiteboard aqui. Bom, o que é entender? Entender seria pegar o fio lógico da coisa. Pegar a conjuntura lógica do assunto. Então, quando você está entendendo o assunto, quer dizer que existe um fio lógico a ser percorrido e você está traçando essa fiação. Você está compreendendo como que essa lógica funciona. E já é um nível de aprendizado. É um nível de aprendizado de baixa ordem. Você ainda está pegando o fio. Você ainda nem construiu toda a arquitetura lógica do assunto. Certo? Então, entender isso. Pegar a conjuntura lógica da coisa. Deixa eu apagar. Vamos lá. Vamos continuar aqui. Ela se esforça ao máximo para entender tudo, para pegar aquela teoria que os professores estão falando. E aí ela sabe que ela vai aprender mesmo depois fazendo exercícios. Então é como se o aprendizado de um assunto fosse... Quando ela faz exercício, ela eleva em um nível. Cadê de novo a pirâmide? Tá aqui, ó. Quando ela vai e aplica o conhecimento, ela eleva para o terceiro nível da taxonomia de Bloom, o aprendizado dela. Entendem? Então, primeiro ela compreende, quando ela aplica, ela eleva esse nível, mas ainda estamos falando de um aprendizado de baixa ordem. Olha, deixa eu colocar aqui. Daqui
para baixo, eu considero um aprendizado de baixa ordem. E daqui para cima, né, para cima, você tem a alta ordem. Então, aplicar meio que seria uma zona de transição, uma zona nebulosa entre um aprendizado de alta ordem e um aprendizado de baixa ordem. Ok? Então, criar, avaliar e analisar conhecimentos é o que de fato gera um aprendizado de altíssima ordem. Que demora, né, esses aprendizados de alta ordem eles demoram mais para serem esquecidos do que aqueles de baixa ordem, tá bom? Só para vocês saberem do que eu estou falando. Um grande quebra-cabeça que vai ser cheio de peças e a aula vai te dar algumas peças. A aula vai te dar algumas peças em lugares chaves que vão facilitar depois você sozinho completar essas lacunas com o seu estudo ativo, em exercícios, em casa. Então a nossa ideia para aprender vai ser montar esse quebra-cabeça e a aula, a Maria já sabe, a aula só vai dar algumas dessas peças. E aí quando acaba... Depende. Eu ensino meus alunos no PM a forma que você deve utilizar as videoaulas. Existe um conjunto de passos, um conjunto de objetivos que você pode empregar que vai fazer aquela videoaula ter uma determinada função. Cara, não é tipo assim, aulas não são... É porque vocês pensam muito limitado, assim, o pensamento é muito limitado. A aula não deve cumprir apenas uma função no teu estudo, não é apenas te dar uma arquitetura geral. Algumas peças-chave do quebra-cabeça, como a Suzane colocou, depende do teu objetivo de aprendizado. Por exemplo, quando eu estou lá no meu Story Quest Journal, estou lá no meu alguma trilha de aprendizado, estou estudando algum assunto, e eu defino assim, cara, o livro, eu não estou conseguindo pegar muito a coisa aqui no livro, ficou alguma parte muito confusa, ou então alguma dúvida que eu estou bem específica, eu tenho uma dúvida bem específica, e essa dúvida não está conseguindo ser respondida pelo livro, sabe? O livro ignorou alguma parte. Eu crio um objetivo de aprendizado lá no meu Story Quest Journal. Tem um e-book aí na descrição se você quiser entender do que eu estou falando, que ferramenta é essa, Story Quest Journal. E aí eu crio esse objetivo de aprendizado e vou lá no YouTube. Né? Pode ser ou em uma videoaula específica e pesquiso, procuro alguém para me responder. Então, as aulas não devem ter um papel ilimitado. É tudo uma questão de como que você utiliza essa ferramenta. Que aulas são ferramentas como livros, como artigos, fóruns. Você deve saber utilizar. Mas vamos continuar aqui. A aula, ela sabe que não adianta assistir mais aulas, não adianta ler mais teoria, porque você pode até adicionar mais algumas peças, mas vão ser poucas. O que vai fazer você adicionar muitas peças mesmo para completar o quebra-cabeça vai ser fazer exercícios. Ou não. Então a aula acabou, a Maria vai para casa dela e vai fazer exercícios. Ou seja, ela não vai ler a teoria de novo, ela não vai fazer resumos, ela vai direto para os exercícios. Mas aí, antes de começar a lista do assunto da matéria do dia, ela pensa assim, que legal seria se eu não fizesse 2 questões da matéria anterior. Então, por exemplo, ela vai estudar hoje lentes de física. O que ela faz? Em vez de começar logo pela lista de lentes, ela vai fazer 2 questões do assunto passado, que foi espelhos côncavos e convexos. E assim, é como se o conhecimento novo, ele entrasse no cérebro meio que puxado pelo conhecimento anterior. Como se o conhecimento que já está no seu cérebro abrisse as portas assim, vem conhecimento novo. E isso faz com que o que já estava no seu cérebro fique fresco e o que está entrando, os novos assuntos que você está aprendendo, entrem contextualizados, entrem juntos com o que já está lá. E tudo. O nome disso, o nome que a psicologia cognitiva dá para esse fenômeno é priming. P-R-I-M-I-N-G, priming. Assim, ó. Priming. Será que dá para ver direitinho? Acho que dá, hein? Priming. Que pode ser traduzido, alguns autores traduzem como pré-ativação da memória. Pré-ativação da memória. Em que você puxa a tua memória de trabalho, lá da tua memória de longo prazo, informações que vão servir de base para adicionar as novas informações. Né? O priming ele é um fenômeno que não é muito fácil de se utilizar conscientemente. Existem algumas nuances e algumas formas de se utilizar esse fenômeno para maximizar o potencial dos teus estudos. Por exemplo, você pode gerar um priming através de uma questão. Então, você erra uma questão, você vai lá e lista os 5 conceitos que estavam lá sendo cobrados nessa questão, por exemplo, nas 5 alternativas. Você cria mais ou menos ali uma arquitetura lógica
com base apenas no que você sabe sobre o assunto e tenta relacionar eles. É óbvio que essa relação ela vai estar incorreta, porque você não sabe ainda, né, essas conexões. Então você pegou lá, listou os 5 conceitos que foram cobrados em cada alternativa. Você tenta relacionar eles de algum modo, faz um mapa mental e tenta entender como que eles, a partir do que você sabe, tá? Pode colocar outros conceitos da tua memória de longo prazo também, coisas que já sabe, colocar nesse mapa, nesse primer, e tentar entender essas relações aqui. É óbvio que muitas delas vão estar incorretas, né? Você vai colocar nessas que você não sabe interrogações. E aí esse prime, ele vai servir para quê? Para você gerar uma trilha de aprendizado. Então, a partir disso daqui, olha, você vai ter múltiplas relações que você precisa compreender, que você precisa aprender. Quanto maior a ordem de aprendizado, melhor, óbvio. E aí, agora sim, você inicia o teu estudo de fato. Eu viajei um pouquinho aqui em relação ao que ela disse, mas eu só queria complementar outra forma de fazer o priming. Essa que ela fez é uma forma muito comum, funciona, né? É o básico bem feito, funciona. É bom, não é ruim, não é necessário, mas é bom, né? Às vezes você, enfim, você vai servir mais para tu revisar o assunto antigo do que de fato gerar um prime. Mas beleza, vamos continuar. Ficar lindo, maravilhoso no seu jardim mental. E a mesma coisa quando ela vai estudar trabalho e energia. Então, em vez de só pegar a lista de trabalho e energia, ela pensa assim, eu vou fazer um pouquinho de cinemática, um pouquinho de dinâmica, e aí depois eu entro nessa matéria nova já embasada. Então, você vê, ela não dá ênfase na teoria, ela vai direto para os exercícios e ela mistura exercícios de várias matérias que ela já viu. E assim, fica tudo fresco. Então, ela lembra dos assuntos que ela já estudou, ela consegue relacionar, ela consegue explicar. Opa, quando você coloca ali em relacionar, quando ela fala, olha só como é que tudo se encaixa. Quando ela fala de relacionar, é a mesma coisa que analisar. Quando a gente está relacionando conceitos complexos, a gente subiu a ordem de aprendizado, a gente está aprendendo em alta ordem. Isso é bom. O fazimento disso que eu não sou muito fã, né? Fazer tipo... Eu sou. Vamos lá, como é que eu gostava de estudar? Listas de questões. Como é que eu gostava de fazer? Quando eu estava estudando o assunto, eu gostava de fazer as questões só sobre o assunto. Só sobre o assunto. Contudo, quando eu estava fazendo um estudo mais gostoso, um estudo mais prazeroso, sem muita intenção, um estudo mais despretensioso, eu sentava aqui na minha cadeira, abria o meu notebook, ia lá no QConcurso ou em algum outro lugar que tenham boas listas de questões e puxava uma lista de questões global, né? Como é que eles gostam de chamar? Ou seja, com questão de todas as matérias. Mas era um estudo mais despretensioso, era algo mais divertido, porque eu tinha muito prazer em fazer esse estudo mais dinâmico. Agora, quando eu estava estudando só um assunto, eu não gostava de ficar misturando muita coisa, não. Não acho que faça sentido, porque você está querendo dominar uma habilidade. Por mais que você queira relacionar essa habilidade com uma outra, é preciso antes que você domine ela bem para depois você jogar a relação. Senão você corre o risco de fazer uma relação incorreta. Quando a gente tenta relacionar duas coisas que a gente não tem domínio, a gente costuma criar relações incompletas, relações que são incorretas de fato. E isso gera uma confusão que pode dar um trabalho danado para ser desfeito lá na frente. Logo, o que eu recomendo é que antes de você querer subir o nível, subir esse tipo de relação, né, é melhor você dominar primeiro alguns conceitos antes de tentar. Mas não é algo grave, não. Tá? Não é algo grave que vai acabar com os estudos. Pode fazer. Só uma forma que remete à preferência pessoal. Não tem muita neura, não, tá? E para de acontecer aquele efeito que é esquecer, que é você estudar uma coisa em janeiro, fevereiro e esquecer completamente no dia da prova. Então, o primeiro princípio foi, ler não é estudar. Não, pelo amor de Deus. Tá, calma aí. Assistir aula não é estudar. E o que vai ser estudar? Vai ser você completar as lacunas do quebra-cabeça, fazendo exercícios, explicando para alguém, montando casos e problemas na sua cabeça. Então, por exemplo, na faculdade, às vezes não tem... Não. Meu Deus do céu. Muita confusão aqui. Não pode.
Não pode, Suzane. A gente não pode trabalhar com esse tipo de terminologia. Vamos lá. Brevemente aqui. Estudo versus aprendizado. Ok? São coisas diferentes. Estudo é a ação que a gente faz para gerar o aprendizado. Então, o estudo é a ação. Esse estudo, ele inclui ler, ele inclui assistir, ele inclui pensar, refletir. São todas ações que fazemos com a finalidade de aprender, de gerar um aprendizado. E o aprendizado, também conhecido como codificação, é a criação ou a reestruturação de arquiteturas de aprendizado, de memórias, certo? Então, existe uma grande diferença e ela falar que ler, assistir ou qualquer coisa não é estudar é uma grande mentira, porque a gente faz isso, a gente lê, a gente assiste com a finalidade de gerar aprendizado, certo? Então, é muito possível, e eu digo assim, é o método mais propício de gerar aprendizado através da leitura. Então, você lê e ler de verdade, fazer esse tipo de leitura ativa aí, eu ensino a ler direitinho lá no protocolo de mestre, mas basicamente falando, é você cumprir essas 4 etapas aqui, que são captura, análise, evocação, processamento e síntese, é uma das melhores formas de gerar aprendizado. A leitura é uma habilidade primordial. Primordial. Não tem como você fazer uma boa prova do Enem, por exemplo, sem estar com uma leitura afiada. E como é que você quer passar o ano inteiro só aprendendo através de videoaulas, por exemplo, e chegar na prova do Enem, que é toda escrita, para fazer ela sem estar com a leitura afiada, para estar com a leitura afiada para fazer ela. Se você passar toda a tua preparação só assistindo videoaula, sem afiar a sua leitura, como é que você vai chegar com ela bala no Enem? Tu não vai. Você vai lá tomar fogo, tu vai se cansar, porque a prova do Enem é muito, muito maratonista. Você tem que ler demais, é um puta de um jornal lá. E de fato, se você não tiver com a leitura em dia, você não consegue performar bem no Enem, não. Entende? Logo, o que eu quero dizer em síntese é que ler é uma habilidade fundamental, é uma habilidade primordial e é uma das melhores formas de gerar aprendizado quando você lê direito, certo? Não adianta também ler de qualquer forma, ok? Então não, Suzane, não é assim. Mas vamos continuar aqui. Exercícios, mas você pode pegar aquela teoria e pode montar problemas na sua cabeça e resolver, ou mesmo pedir uma lista de exercícios para o seu professor, talvez organizar as ideias em um mapa mental. Então, esse trabalho ativo de você digerir a informação, de você ativamente ver o que falta aprender do assunto. Quais são as... Isso aí que ela está falando é basicamente fundamentos de Inquiry-Based Learning, aprendizado baseado em inquérito, que é a forma mais propícia que o nosso cérebro gosta de aprender, a forma mais propícia para que o nosso cérebro aprenda. Eu não consigo formular essa frase direito, mas acho que eu passei a ideia. Peças que você ainda não tem. É uma postura muito ativa. Então não é a postura passiva de ver mais aulas, de ler mais teoria, não. É você buscar o conhecimento, você ver o que falta aprender desse assunto. Exatamente, ela só confundiu aqui essa conceituação do que é estudo ativo e o que é estudo passivo, tá? Você pode ver aulas com extrema atividade mental, você pode ler e deve ler com extrema atividade mental. Não é assim, ler é passivo, assistir... Não, isso é loucura. Mas sim, você tem que buscar conhecimento e resolver problemas, de fato. Hoje vai ser buscar a ideia geral. Então, quando ela vai estudar um assunto novo, e aí, por exemplo, vai ler uma apostila, qual é a ideia? A ideia inicial não é aprender de uma vez tudo, todos os detalhes. Não, é você entender a ideia geral. É você... Perfeito. Essa é a camada 1 do estudo. São 4 camadas. Lógica geral, conceituação da lógica geral, detalhes importantes das conceituações e detalhes arbitrários dos detalhes importantes, certo? Então, de fato, comece o estudo pela primeira camada. Entender tudo. Sim, verdade. Entender a lógica geral, né? Principal daquele assunto. E isso, se for uma aula também, se for qualquer coisa que você está aprendendo pela primeira vez, pega a ideia geral e depois você coloca os detalhes. Então, por exemplo... Exatamente. Ela só pulou algumas coisas da camada. Primeiro você pega a lógica geral, depois você pega a conceituação da lógica geral, depois você vai pegar os detalhes importantes, depois, por fim, os detalhes arbitrários, que é a camada 4. Na aula de história, você pode entender o que foi que aconteceu em um dado acontecimento e linkar com o que já tinha na história. Então, fazer uma timeline de todos os eventos. É uma boa ideia, talvez, sim, fazer uma timeline.
Você pode criar várias arquiteturas de aprendizado para o mesmo assunto, certo? Eu até recomendo que você faça isso. Cara, é porque a gente só tá no minuto 4 aqui do vídeo e já estamos no minuto 20 da gravação. Eu sou muito prolixo. Da história e colocar, esse evento que eu estou estudando hoje aconteceu aqui. É mais importante você juntar com o conhecimento que você já tem do que saber todos os detalhes do conhecimento de hoje, do assunto que você está vendo hoje. E aí o que vai acontecer é que você vai pegar essa ideia geral e depois você já vai fazer os exercícios. E nos exercícios você vai ver que você não sabe alguns detalhes teóricos e você vai voltar para a teoria. Então vai ser uma coisa que cresce junto. Tanto a base teórica cresce, quanto os exercícios, as aplicações crescem. Como uma árvore que começa pequena. Então começa bem pequena, uma raiz bem pequena de uma base teórica bem pequena. E conforme você vai fazendo exercícios, você vai ver que essa raiz tem que crescer mais. Então vai ser conforme as folhas e os troncos precisam crescer, você vai crescendo mais a raiz, que vai ser sua base teórica. Então um vai depender do outro. Não faz sentido a gente crescer toda a raiz da árvore de uma vez, com toda a base teórica do mundo sem fazer exercícios. Não, é uma coisa que cresce junto. Então a raiz e o tronco e as folhas do seu conhecimento. E esse é exatamente o ciclo do aprendizado. Então você erra questões e você vai para a teoria aprender como resolver essas questões, e ao aprender isso te permite fazer novas questões. E você... Olha, só um detalhe aqui. Vamos lá. Você acha mesmo que teu cérebro precisa cometer um erro para ele poder corrigir esse erro? Né? Tipo assim, você acha que você precisaria ter errado para você aprender o que você errou e não cometer mais? Entende? Você precisaria ter errado? Tipo assim, é impossível aprender sem cometer um erro? Não, né? Não. O erro faz parte do processo às vezes. Mas você não precisa errar uma questão para saber que você tinha que ter aprendido aquilo. Né? Existem outras formas de se fazer. O pessoal pensa assim, que só dá para aprender fazendo exercício. Mas quando tu chega na faculdade de medicina, por exemplo, não tem exercício. Né? No ciclo básico não tem. Os livros não têm exercícios, a maioria. Então tu vai aprender histologia, você vai aprender anatomia, você vai aprender fisiologia, e a maioria desses assuntos não vai ter questão no capítulo. Tu vai ter que aprender do mesmo jeito. Então é bom tu começar a tentar aprender as coisas sem depender completamente de exercícios, tá bom? É só a mentalidade para vocês. Não estou dizendo que exercícios são ruins, não. É só para vocês entenderem que não são imprescindíveis, não são ultra necessários, tá? Eles são bons, é legal, é da hora, só estou esclarecendo. Faz novas questões e vai errar outras questões. E gira o ciclo. Então fica toda hora girando e você toda hora aprendendo, e a sua raiz crescendo, o seu tronco crescendo e as folhas crescendo. E quando você viu, você já virou um cientista naquela matéria. Então você já tem uma árvorezona do conhecimento. E é exatamente isso que a Maria sabe. Ela sabe que a teoria, a base teórica mesmo, vem conforme você precisa daquilo. Então não adianta estudar tudo de uma vez. É melhor estudar um pouquinho de teoria, fazer um pouquinho de exercício, mais um pouquinho de teoria, mais um pouquinho de exercício. E assim por diante. Às vezes, você pode pensar até, se você tem um capítulozão para ler, você pode ler um pedaço do capítulo, fazer um pedaço do exercício, mais um pedaço do capítulo, mais um pedaço. Ou, o que pode ser melhor ainda, você lê os títulos, você lê as ideias principais do capítulo inteiro e já vai para os exercícios. E com base no que você precisa aprender nos exercícios, você volta diretamente no texto onde tem aquele assunto. Tá, aqui tem um problema muito grave. Tá? Tem um problema muito grave em fazer isso, que é o seguinte. Você está fazendo exercício geralmente de coisas que já foram cobradas nas provas, certo? Então aquilo ali já foi cobrado, já caiu na prova. Só que esses mesmos detalhes podem não cair de novo quando for cobrado na prova. Então, tem que tomar muito cuidado ao aprender somente o que foi cobrado em outras questões, certo? Porque esses detalhes podem não cair e novos detalhes que não foram cobrados antes do mesmo assunto podem vir a cair na prova. Então isso é muito complicado. Não dá para fazer só isso daqui. Tá? Eu entendi a ideia. É uma ideia um pouco acima da média, né? Tu não vai mudar muita coisa no teu estudo fazendo isso, mas dá para fazer, dá para desenrolar. Uma das aplicações da técnica SQ3R mais o método... Só que eu conheço a técnica. Scan, ou scanning, depende da tradução. Question, será que eu ainda lembro? São 3 Q. Question,
faltou são 3 Qs. Question, faz muito tempo que eu li sobre isso. E o R é responda? Revise, revise. Question, não lembro o resto dos Qs, não. É skimming, question... Se você quiser saber mais sobre isso, tem um treinamento gratuito de como usar essas técnicas de estudos, com o link aí na descrição. E aí eu vou dar um... Assim, é uma técnica básica, tá? Uma técnica básica de leitura, uma técnica básica de estudo. Quem popularizou isso foi um professor muito famoso dos Estados Unidos, um psicólogo. É aquele que... Tem um vídeo dele, eu acho que é o vídeo sobre estudos mais assistido do mundo. Se vocês colocarem aí, eu não lembro o nome do cara. É esse cara aqui, ó. Como é que é o nome? How to Study Better. Acho que é isso. How to Study Better. Aqui, do Mark Lobdell. Ele apresenta essa técnica do SQ3R. Cadê aqui? Será que alguém resumiu? Ah, tá aqui, ó. Então, maximum effort neurons, how many calories, primary function, state dependent memory, stud groups. Não lembro. Tá aqui em algum lugar, ele fala sobre o SQ3R. Road Memorization. Not very many. Do we have vet tech back there? Dental hygiene, vet tech. Pretty sophisticated stuff they have to learn, right? Do they do study groups? Aqui. Survey, question, read. Tá. Beleza. Entendi. Tá, buguei tudo. É o SQ3R. Então tá. Aqui, ó. SQ3R. Survey, que é pesquisar, né? Tipo, não é pesquisar, é como... Qual é a tradução literal de termo? Survey. É pesquisar isso. Question, questionar. Read, ler. Recite, recitar. E R, review, é revisar. Cara, isso aqui não é ruim, tá? Só que é muito básico, né? Por exemplo, tá, você questiona, você se auto-questiona. O que isso tem a ver, como é que isso aqui funciona, como é que isso aqui se relaciona com outras coisas. E aí sim você lê. Lembra que eu acabei de explicar como fazer o priming e tem basicamente isso daqui, né? Então você pega ali os conceitos, cria ali umas arquiteturas, tenta relacionar. Isso aqui seria como se fosse esse SQ3R aqui, só que é muito mais avançado, é óbvio. E aí depois você vai ler, como eu falei, você vai lá e aprende, tem que ler direito. Read, recite and review, esse read and recite é você ler e recitar o que você leu, não é muito efetivo não. Isso aqui é a pior parte desse sistema, tá? É horrível, isso aqui não faz, ficar lendo e recitando. Agora, se você ler e sintetizar o que você leu, puta, aí você sobe o nível total, tá bom? Mas vamos voltar aqui. Exemplo agora para curso online, que é o seguinte. Então, digamos que você faz o curso do Ferreto e você está assistindo a aula lá, o que a Maria faria? Então, ela colocaria o vídeo do Ferreto falando e pegaria as folhas de exercício de manipulação. Então, ela faz junto. O professor tá fazendo, o Ferreto tá fazendo e ela tá fazendo ali também. Então ela não espera acabar a aula para começar a fazer os exercícios. Não, isso é o básico, né? Agora. Tem que fazer. Ela sabe que é no exercício que ela aprende. Outro exemplo, se estiver estudando literatura lá no estúdio, ela sabe que o principal vai ser... Pô, é um grande... Os caras têm uma panelinha, né? Eles ficam se instruindo, se indicando uns aos outros. É uma grande panelinha. Aplicação de tudo aquilo que ela viu. Então ela pode ter visto as aulas, mas ela vai ter que fazer lista de exercício, vai ter que se desafiar a aprender e finalmente vai conseguir aprender isso. O princípio 3 do estudante que sabe estudar é a consistência. Ele sabe que não adianta seguir essas dicas por uma semana, por 2 semanas. Não, tem que ser sempre. Então tem que ser meses e meses e anos. Então isso talvez seja o mais difícil, porque é muito fácil parar de estudar. É o mais difícil, de fato. Perder esse hábito. Então a gente tem que pensar que é um hábito mesmo, é um hábito de estudar com estratégia, de estudar com análise de como se estuda melhor. Então vai ser estudar toda semana da melhor maneira possível. Eu falei um pouco sobre como criar esses hábitos de estudar e como planejar um pouco no vídeo do plano de estudos, que lá eu mostro que para você se tornar essa pessoa que cumpre, você tem que começar pequeno. Então você começa com um pequeno hábito e vê que você cumpre. E ao ver que você cumpriu, ao ver que você consegue fazer o que você colocou no
papel, você vai ficar cada vez melhor. Então você vai colocar metas mais audaciosas e depois vai cumprir de novo. E aí é um ciclo que muda desde o começo. Te falo uma coisa, Suzane. Eu só queria ter essa dicção. Nossa, que dicção boa. Tua dicção é maravilhosa, Suzane. Que muda assim desde a parte mais central, que muda a sua identidade, depois muda os seus processos e assim, é perfeito. E é algo que eu tirei do livro Atomic Habits. O princípio 4 vai ser o planejamento. Eu li esse livro, Hábitos Atômicos, do James Clear. Não gostei, não. Achei bem fraco, na verdade. Não sei se eu sou meio doido da cabeça, mas não gostei muito, não. Então você vai planejar o que você vai estudar. E isso você pode pensar em 3 fases. Então, desde o começo, a fase 1, até chegar na prova, que são aquelas ideias das 3 fases para passar em um vestibular, que eu já até falei aqui no YouTube. Então, sempre pensa no seu estudo, porque o principal para o vestibular, por exemplo, vai ser fazer as provas antigas. E aí do Enem, da FUVEST, é a prova mesmo que você for fazer. E então você tem que pensar nessas fases 1, 2 e 3 e planejar o seu ano, o que você vai fazer em cada mês. E aí entra seu quadro horário, entra como você vai estudar cada matéria, quais são as atividades. Então, algumas matérias... Deixa eu resumir para vocês aqui como é que vocês devem planejar o estudo de vocês. É muito simples, não tem como estar errado. Pega uma prova antiga, faz ela, lista todos os conteúdos que você errou, coloca o seu nível de domínio em 3 níveis, sei lá, de péssimo domínio e máximo domínio nos assuntos. É impossível tu ter errado alguma coisa que você tenha máximo domínio, é quase impossível, mas às vezes ocorre por atenção. Enfim, tu coloca lá erro por atenção, categoriza os erros, tá bom? E depois você vai lá e confere em alguma dessas tabelas aí que mostram incidência de assunto na prova, você confere o nível de incidência daquele assunto que você errou na prova. Se o nível quanto mais alto for o nível de incidência do conteúdo que você errou, maior a prioridade no estudo daquele assunto. Então, depois que você tiver feito isso, você escolhe 2 a 3 assuntos desses que você listou e estuda eles pelos próximos 3 a 10 dias. Em que horários? Quando der. Por quanto tempo? Quando der também. Tá bom? Então, resume, simplifica. Esquece o cronograma na tua vida, cara. Encontra um assunto que tu não conhece, que você é ruim, que você é uma merda. Vê se ele cai muito na prova. Se cai muito na prova, estuda ele. Domina ele a fundo pelos próximos 3 a 10 dias. Pronto. Esquece o cronograma, velho. Só faz isso. Vai matando um a um que vai dar certo. Esquece o resto, cara. Você pode começar provas antigas antes, outras precisa esperar mais um pouco, outras precisa fazer revisão. Então, o estudante que sabe estudar é alguém que parou um pouco e planejou. Então é alguém que, por exemplo, o engenheiro não vai chegar em cima de um rio e construir uma ponte de qualquer jeito. Não, ele vai pensar, ele vai analisar muito bem e ele vai planejar passo a passo o que vai levar de 0 até uma ponte perfeita. E é exatamente isso para o estudante. Então você tem que sentar e pensar, olha, eu tenho essas matérias, esses assuntos, eu estou aqui nesse ponto A, eu quero chegar nesse ponto C e o ponto C é um ponto em que eu já sei fazer todas as provas antigas e eu estou super bem preparado. Então, como eu chego de A a C? Qual é o planejamento que vai levar você de A a C? E é isso que é engenharia dos estudos, é isso que é pensar, montar uma estratégia sniper mesmo, de chegar lá nas questões acertando tudo. Agora eu vou fazer um resumo do que é mais necessário nesse vídeo de hoje. Então, a primeira coisa foi não dar tanta importância para a aula. Então, a parte mais importante do seu aprendizado vão ser os exercícios. E o que isso significa? Significa que às vezes é melhor não assistir algumas aulas. Às vezes, durante a aula, você pode fazer listas de exercícios, você pode fazer outras coisas, porque assistir a aula não vai ser a etapa mais importante do seu aprendizado. E eu sei que isso é difícil de entender, porque eu também tive um pouco de dificuldade de aceitar isso no começo. Mas depois eu vi que é muito melhor você focar em exercícios, em provas e não em aulas. E usar as aulas como estratégia, como assim, só com essas primeiras peças para te fazer conseguir chegar onde você quer, que são nas provas e nos exercícios. O segundo ponto é essa questão da revisão, de toda hora trazer assuntos que você já estudou. Então, quando você estiver vendo assuntos novos, não pense que colocar em 2x? O que você está vendo hoje é o mais importante. Não, você tem que lembrar do que você já viu, você tem que relacionar com outros assuntos. E isso tudo tem que ficar coerente e assim fresco na sua cabeça. Porque depois vem tudo misturado na prova e um assunto às vezes puxa o outro. Então, às vezes, uma questão de eletrodinâmica tem hidrostática e você tem que ser capaz de juntar tudo isso. E o interessante é ver que... Questão de eletrodinâmica com hidrostática? Eu nunca vi um aí, não. Eu já vi questão de eletrodinâmica com química, eletroquímica, pilhas de Daniel. Isso eu já vi. Mas pode ser que tenha, né? Sei lá, você
colocar ali qual é a voltagem, qual é a energia necessária que algum motor tem que gerar para empurrar um pistão, né, com água, sei lá, com óleo, pistão hidráulico. Todas essas ideias vieram da preguiça. Então vieram da preguiça de ler a matéria, de fazer resumo, de ficar pensando como que eu posso aprender. Ficar fazendo resumo é besteira total. Rápido, porque eu não aguento mais ler isso, eu não aguento mais fazer resumo, o que eu posso fazer? Então veio essas ideias de fazer exercício, de explicar pra alguém, de fazer algum mapa mental relacionando tudo, uma timeline, é muito melhor. Então você vê que é um estudo que dá mais trabalho, porque você vai ter que quebrar a cabeça mesmo, mas ao mesmo tempo é menos entediante. E você vê a evolução ali, você vê a evolução você mesmo, todos os dias. E isso é uma coisa que motiva, porque você tá vendo que você tá chegando lá, que você tá evoluindo todo dia. E é muito mais fácil assim de manter a consistência. E outra dica que eu poderia deixar é tentar achar técnicas de estudos melhores pra você. Então sempre... E isso são as habilidades fundamentais do autodidata, cara. Tem que procurar sempre melhorar. Tem que procurar sempre melhores técnicas de estudo, melhores formas de se aprender. Não dá para você se contentar. Você tem que montar o melhor sistema estudantil que você puder. Tá? Essa é a chave para tu ser um autodidata. E se pergunte, será que eu estou estudando da melhor forma possível? Será que tem alguma forma de melhorar isso aqui, de fazer isso de uma forma mais inteligente, de uma forma assim mais rápida? Porque pode ter alguma técnica. E para isso é necessário sair da zona de conforto dos estudos, sair dessa forma que todo mundo estuda, todo mundo lê teoria, todo mundo faz resumo. Todo mundo lê teoria, todo mundo faz resumo, todo mundo faz exercício, todo mundo faz isso praticamente. Hoje em dia não tem mais essa pessoa que só estuda por resumo, só aquelas menininhas do StudyGram que estão ali no primeiro ano do ensino médio, segundo ano do ensino médio. Agora, quem já está levando a sério a preparação, não fica só vendo vídeo-aula e fazendo um resumo, não. Já é 2024, a concorrência está aumentando e essas técnicas que antes eram consideradas a técnica top, ativa, já não está mais te destacando tanto da concorrência. Você tem que elevar mais uma vez o nível dos estudos, aprender como aprender de verdade, certo? Sem esse negócio de ficar fazendo autoexplicação, não sei o que, técnica Feynman, não sei o que, e não focar na parte mais importante do aprendizado, que é o processamento mental de informações. É como que você pode gerar as melhores arquiteturas de aprendizado possíveis para que elas demorem muito para decaírem, ou seja, para serem esquecidas, tá bom? Vamos continuar aqui para encerrar esse vídeo, já está bem longo. Isso não dá certo. Então eu espero que você tenha aprendido algumas dicas boas desse vídeo, que você tenha se visto na Maria, porque essa é a ideia, e que te dê alguma luz de como estudar, de como melhorar como você estuda. E agora eu vou aproveitar para te convidar para 2 treinamentos gratuitos. Pronto, aqui já vem o CTA. Ótimo, um vídeo bom, tá? Um vídeo para, elevar um pouco o nível de consciência de quem ainda está estudando bem mal mesmo, que não está levando a preparação a sério. Tem uma pegada Suzane Ribeiro, que eu já percebi que é uma vibe... É uma vibe convidativa, ela não se impõe muito na questão do aluno, né? É o modo de comunicação dela. Eu não tenho esse mesmo modus operandi. Eu já tenho uma comunicação um pouco mais incisiva. Pare de fazer isso, seu animal, senão você vai reprovar. Maravilha, essa vibe. Eu não gosto muito, sabe? Porque eu sou um cara muito ativo, enérgico. Eu gosto de ver coisas polêmicas. Mas muito bom vídeo. Parabéns, Suzane. Sua dicção é maravilhosa. Agora eu discordo, tá? Eu discordo do que você falou. Eu discordo de muita coisa que está aqui. Eu concordo em partes, em algumas ideias você acerta bem, você pontua bem, por exemplo, ali na primeira camada do estudo, que você deve começar entendendo a lógica geral, fazendo esse entendimento, mas o resto eu não acho que você esteja completamente errada, mas você tem algumas coisas que é um vídeo de 4 anos atrás, né? Você já deve ser um profissional muito melhor hoje. Mas alguns conceitos aqui estão completamente defasados, tá bom? Não estou dizendo que é o que você é hoje. Tem 4 anos o vídeo, né? Você provavelmente já evoluiu demais. As informações desse vídeo estão, em parte, completamente erradas. E outras estão parcialmente erradas e outras estão certas. Então é isso, eu discordo de você. Um ótimo vídeo. E se você chegou até aqui nesse react, que foi muito longo, eu sou muito prolixo, eu te convido a conhecer o Protocolo de Estudo de Mestre, que é o meu acompanhamento individual, o meu treinamento cognitivo, em que eu te ensino a estudar de fato. Beleza? Então se você quer... E também não se esqueça de se inscrever na Cartas do Mestre, que é a minha newsletter. Tá vendo minha dicção horrível? Eu preciso melhorar. Que é a minha newsletter, em que eu te ensino via cartas, via e-mails, as melhores técnicas de estudo, certo? E tem um monte de outras coisas. Eu te convido a entrar lá e conhecer, tá bom? Entra lá no Protocolo de Estudos de Mestre e eu te vejo lá. Fica com Deus e até a próxima.